Oi, gente. Me atrasei um pouco. Oi, pessoal. Oi, Lidiane. Maré ou Maré? Maré? Magda Marques. Gente, me desculpa, me atrasei um pouquinho. Nossa, barulho, né? Deixa eu localizar meu fone de ouvido. Achei. Vou pegar meu fone de ouvido para livrar vocês um pouquinho desse barulho, porque tá demais. É obra atrás de obra. Quando eu falo para vocês que essa parte da construção civil tá super acelerada, é verdade. Bom dia, Márcia. Vi que você começou a me seguir agora. Que legal, bem-vinda. Deixa eu... Pronto, acho que agora vai melhorar, né? Vai aliviar um pouquinho esse barulho. Então, gente, eu me atrasei, eu tava gravando a aula do quadro e não tinha como parar. Quem trabalha com resina sabe como que é, né? Ah, que bom, Márcia. Quem trabalha com resina sabe que depois que começa não dá para parar. E eu estava gravando a aula do quadro e ele é muito grande, não dava para parar mesmo. E eu achei que fosse ser mais rápido um pouco, mas não foi. Mas ficou lindo! Eu tô já apaixonada no quadro. Eu tô vendo ali que... Me digam, por gentileza, tá muito barulho? Se tiver muito barulho, eu fecho a janela. Eu abri por causa do cheiro da resina, mas se tiver muito barulho, eu fecho. Por favor, me digam. Oi, Vera. Amorimalex. Denise. Bom dia, gente. Oi, Priscila. Eu tava com a máscara, meu rosto ficou marcado um pouco. Respirando. Tá bom? Que bom, então. Oi, Solange. É difícil. Gente, olha só. Intuito é a Priscila. Mesa Esplêndida é a Vera. Amorimalex é a Solange. Eu tenho que ter uma memória boa para lembrar do nome de todos vocês. Da pessoa, né, que está por trás do perfil. A Márcia está perguntando aqui, a pintura do vidro é no direito. Ela é na parte de cima mesmo. A parte avessa, ela não fica muito legal, não. Então, gente, como eu falei, né, eu tive que abrir. O quadro é grande, ele tem 1,5 m por 85. Então, eu estava resinando e estava usando a máscara. Aí eu tinha planejado fazer essa live lá de casa, mas não deu tempo. Quando eu terminei ali, que eu falei, agora eu posso parar, que eu tô vendo que está escorrendo um pouco de resina na lateral, eu vi que não dava tempo de ir para casa. Eu falei, então eu abri a janela, como eu ainda vou finalizar, não tem problema se cair algum cisco, eu consigo tirar. E abri a janela, abri a porta e deu uma corrente de ar boa aqui e tirou o vapor mais intenso que estava aqui dentro. Ainda está cheirando um pouquinho, mas eu estou um pouco longe e está bem tranquilo. Mas isso tudo já é o que eu consigo fazer
pela experiência que eu já tenho, estou tentando arrumar meu celular, pela experiência que eu já tenho fazendo essas peças, né? Então, eu já sei como é o comportamento. Normalmente, eu faço uma peça dessa e deixo o ateliê, eu não fico aqui. Mas como essa não deu tempo, né? Minha intenção era essa também, mas não deu tempo. Então, eu fiz isso, de abrir a janela para deixar correr, porque eu sei já o processo que está de cura dessa resina. Ela já não está mais soltando tantos vapores. Os vapores que ela solta mais enquanto eu estou ali movimentando com ela. Então, para isso eu estava usando a máscara, porque eu estava ali debruçada em cima da peça. Então, agora já não está mais me fazendo, não está mais me incomodando. Oi, Simone. Oi, Vilma. Daniela. Então, quando eu comecei a trabalhar com a resina, eu não sabia nada disso, né? Eu não sabia, inclusive, tô começando agora, Simone. Inclusive, quando eu fui comprar a primeira resina, a pessoa que me comprou, que me vendeu, falou que não precisava usar máscara, olha só. E foi numa empresa, eu fui lá na empresa comprar e a pessoa lá, e eu já ouvi de outras pessoas também que aconteceu a mesma coisa, que foram lá na loja comprar e o vendedor falou que não tinha problema não, que podia usar sem máscara. Eu não recomendo, principalmente quando eu estou fazendo peça pequena, que eu vou manusear rápido, então eu não uso. Às vezes eu uso uma outra máscara, ela não está por aqui. Ela não está por aqui, mas é uma máscara tipo aquelas de pintor, que pintor usa, que ela tem um filtro pequenininho de carvão ativado, né? Então eu uso daquelas, às vezes, quando eu estou fazendo peças menores, para não ter o incômodo de usar uma máscara grande assim, né? Que ela é pesada, apesar dessa daqui ser bem leve, ela é pesada e a gente fica assim, e ela incomoda um pouco. Mas eu fico tão concentrada quando eu estou fazendo que eu não acabo até me esquecendo que eu estou com a máscara. E o que aconteceu? Eu comprei essa resina, a primeira, e o vendedor me falou que não precisava da máscara. E eu fui descobrir que precisava da máscara bastante tempo depois. Quando eu vi, eu senti assim um incômodo, principalmente nos olhos, né? O nariz também ficava ardendo um pouquinho. É verdade, Simone, haja pescoço. E eu fui descobrir, que eu tive essa necessidade mesmo de usar a máscara mais tempo, acompanhando o perfil de outras resineiras, né? No caso era a Geandra, que bastante gente segue ela, né? Que é uma fofa, faz coisas lindas também, dá curso de resina. E eu vi ela falando sobre a máscara, e aí que eu preciso me atentar disso. E fui pesquisar sobre a máscara, né, e acabei, eu vi que sim, é necessário usar. E aí eu comecei a usar a máscara com mais frequência. Algumas vezes eu não uso, principalmente quando eu estou fazendo os eventos ao vivo, não dá para usar. Então eu estou correndo o risco mesmo, eu aceito o risco que eu estou correndo, mas não no dia a dia, quando eu estou produzindo peças aqui, eu uso sim, tá? Inclusive para fazer essa aula de hoje eu usei. E depois, se precisar corrigir alguma coisa no áudio, na aula, nós damos um jeito, colocamos legenda, mas as informações vão ficar muito bem explícitas. A Sinara está falando aqui que ela teve alergia, olha só, que no começo ela não usava, achava que não havia necessidade, mas com o uso frequente, né, de usar a resina frequentemente, ela começou a ter alergia. Muita coceira nos olhos e teve que usar antibióticos. Caramba,
Tá vendo? Então, sim, a gente precisa se proteger, precisamos nos proteger disso, sim. Ô, Simone, obrigada, viu? Mas assim, cada um, eu penso assim, cada um no seu quadrado, né? Tem, o meu público é totalmente diferente do público da Geandra, por exemplo, né? Ela é maravilhosa, ela é uma graça. Conheço a Geandra pessoalmente, inclusive. Ela é uma fofa. E eu aprendi muita coisa com ela, muita coisa mesmo. Trocamos figurinhas, ainda trocamos figurinhas. Então, gente, eu falando sobre isso, eu comecei a falar sobre isso, sobre o uso de máscara, porque foi o caminho que eu comecei, quando eu comecei, o caminho que eu tinha era de pouquíssimas informações. E para eu chegar a produzir quadros, eu assim, tive que aprender muita coisa sozinha. Aprendi muita coisa sozinha mesmo. Por isso eu decidi fazer esse curso, né? Quando eu comecei com a resina, a minha intenção já era produzir quadros, mas primeiro eu precisava saber por que a resina tinha diferenças de outros produtos, né? Eu precisava entender essas diferenças, eu precisava aprender a trabalhar com a resina, era necessário isso, eu precisava entender o processo da resina, né? Como ela se comporta. E quem já trabalha com a resina sabe que ela se comporta de muitas maneiras. Não pense você que você vai preparar a resina e ela vai ser a mesma em qualquer situação. Não é assim que funciona. Ela se comporta de forma diferente, com pigmentos diferentes. Ela, inclusive de marca, mudou a marca do pigmento, ela já é outra resina, já muda a finalização dela, já é outra. Os efeitos que ela provoca, né, que ela deixa na peça, já são outros. Então eu procuro falar sobre isso nas aulas, eu procuro mostrar nas aulas essas diferenças. Não conheço todas ainda, nem sei se é possível conhecer todas, né? Mas as que eu conheço, essas diferenças, eu procuro passar para os meus alunos. Eu procuro mostrar nas aulas que Gente, está incomodando o barulho para vocês? Porque está bem alto aqui para mim. Então, esse processo, né, de trabalhar com quadros, essa ideia de trabalhar com quadros, eu já tinha quando eu fui comprar essa primeira resina, olha só como eu confiava que eu ia aprender. Eu já comprei 7,5 litros. Falar que eu nunca comprei, eu comprei sim menor para testar resinas diferentes. Mas a primeira compra, essa que eu fiz na loja, eu já comprei 7,5 quilos. Todas as minhas compras dessas resinas que eu faço, eu sempre compro de 7,5 quilos. Porque eu uso bastante. Então, quando eu comprei a primeira vez, eu já tinha certeza que eu ia trabalhar com a resina. Eu já fui decidida a trabalhar com a resina. Nesse tempo, nesse período, né, que eu comecei, eu consegui localizar, eu vou compartilhar com vocês a minha primeira peça. Eu comecei a trabalhar, eu fiz a minha primeira peça no dia 23 de março de 2020. E eu vou mostrar para vocês como foi importante eu registrar, né? Porque eu não tinha marcado na minha cabeça a data, mas eu gravei a peça, eu mostrei a peça num videozinho. Provavelmente eu mandei para alguém, eu não me lembro, mas eu tinha salvo na minha galeria de vídeos. Então, foi importante isso, né? Porque aí eu tenho salvo a minha primeira peça. E vocês vão ver que fiasco que foi. Que
Assim, eu falo, inclusive, né, sobre isso, mas eu vou compartilhar com vocês depois. A Márcia está dizendo aqui sobre o vidro, né? Vi ontem um homem fazendo um vidro e ele usa um tipo de prime. Ficou bom? Não. Não ficou translúcido igual o seu. Então, Márcia, é técnica, isso dele ficar translúcido, né? É técnica mesmo. Eu fiz pensando em deixar translúcido mesmo. Porque se é para ficar fechado, por que eu vou usar vidro e não o MDF, que é muito mais barato, né? Então eu quero vidro, eu quero ele translúcido, eu quero ele com efeitos diferentes do MDF. Por isso que eu uso o vidro, né? Então é uma técnica que eu desenvolvi para que aconteça isso. Eu desenvolvi sim. Eu falo que eu desenvolvi, tem outras pessoas fazendo? Com certeza tem. Eu desenvolvi porque eu não aprendi com ninguém, eu tive que aprender sozinha, porque não encontrei ninguém ensinando a fazer isso. Obrigada, Sinara. Eu te chamei de Silmara? Não, né? Eu costumo errar o nome. Que diga isso a Gil, né? Do Acredita e Faça. Então, eu falando ainda sobre isso, né? Eu falo que, gente, eu sem informações, eu sem ter alguém que ensinasse, eu aprendi a fazer. E olha só que a minha caminhada, a minha jornada, né, do dia 23 de março até hoje, março, enfim, são 1 ano e 8 meses. 1 ano e 8 meses e eu já estou fazendo peças que, assim, a meu ver, pelo menos, são muito bonitas. E são diferentes, né? Esse processo, ele não foi tão longo assim, né? Não é agora, 1 ano e 8 meses que eu estou fazendo isso, tanto é que o meu curso Resina Fácil, ele já está acontecendo desde abril, quando entrou a minha primeira turma. Então, esse processo foi 1 ano, menos de 1 ano, porque quando eu decidi fazer o curso, eu já tinha certeza que eu podia ensinar coisas que outras pessoas não estavam ensinando. As minhas peças são diferenciadas, são diferentes, né? Não são diferenciadas, elas são diferentes porque eu uso a resina de forma diferente. Eu não uso ela simplesmente para preencher espaços, eu uso a resina como material para produzir arte. Sim, eu uso a resina como todos os recursos que ela me oferece, aliás, todos os que eu descobri, para conseguir fazer esses efeitos e dar essa coisa, fazer essas coisas tão bonitas, né? Coisas que eu fico tão encantada, toda vez que eu vejo, eu fico muito encantada. Então, se eu faço isso sem ter ninguém me ensinado, você também pode. Eu vejo que tem pessoas que têm medo, né, de começar, tem medo de preparar a resina. Eu também tive, só que eu, mesmo com medo, eu fui lá e preparei e fiz a primeira peça. Essa primeira peça que eu vou compartilhar com vocês hoje ainda. Então, assim, se eu, sem informações, conseguir fazer peças assim, imagina vocês aprendendo realmente o passo a passo. O mais difícil do curso de fazer uma peça de grande como um quadro é a logística da resina, porque ela, em quantidade maior, ela cura mais rápido. E isso eu ensino no curso. E vocês vão ver que é muito simples, é muito fácil fazer. É muito fácil fazer. Não tem que ter medo, né? Não precisa ter medo. É lógico que você vai ter orientação. Eu estou ali no curso, eu estou passando o passo a passo.
E é como a Sinara falou ali atrás, eu ensino tudo. Obrigada, viu, Sinara? Mas eu ensino tudo mesmo. Eu explico cada processinho de por que eu estou fazendo aquilo, para que eu estou fazendo aquilo. Inclusive, se eu erro, eu falo, errei, vou corrigir o erro. E dou uma solução para o erro, que poderia ser um erro de outra pessoa também, de um aluno, por exemplo, pode errar, cometer o mesmo erro que eu cometi e eu faço novamente, corrigindo o erro. Então, eu estou vendo uma gota da resina escorrendo ali, mas ela já está tão espessa que ficou o fio. Então, Lili, sim, eu acredito que vocês podem fazer. Eu acredito que vocês consigam fazer, porque eu estou ensinando o passo a passo da forma como eu faço. E quem já é meu aluno sabe que eu não vou pelo difícil. Eu nunca vou pelo difícil, eu sempre faço pelo fácil. Inclusive, os materiais que eu uso, além da resina e do pigmento, que isso não dá para variar muito, a não ser variar pela marca, né? Eu uso materiais simples, eu uso materiais que você consegue comprar em papelaria, materiais que você consegue comprar em lojas da sua cidade com facilidade. Isso faz parte de ensinar de uma forma que você consiga fazer, porque eu poderia simplesmente dar um curso ensinando a fazer coisas maravilhosas, mas sem você ter acesso a esse equipamento, a essas coisas que eu uso no curso. Então, é uma preocupação que eu tenho, de fazer coisas que são acessíveis. Deixa eu responder aqui a Clarice. Me tira uma dúvida, fiz um jogo de dominó e deu um problema. Jogo tudo fora? Então, depende do problema, Clarice. Eu não gosto de jogar peças fora, né? A não ser que o tempo que você vai delegar, que você vai dispor ali para corrigir essa peça, seja tão grande que você poderia produzir, sei lá, mais 10 jogos de dominó. Então, isso depende. Se for coisa simples, vale a pena corrigir. Se não, não vale a pena corrigir. Se for dar mais trabalho, muito trabalho, aí não vale a pena. Eu não sei quanto que você vende o jogo de dominó, mas você tem que fazer esse cálculo, né? Do quanto você está gastando de tempo nessa correção, se vale a pena para você fazer, de repente você faria mais não sei quantos jogos, então você tem que avaliar isso, tá? Então, gente, deixa eu falar por que eu comecei, quando eu comecei a trabalhar com a resina, eu conheci a resina já há bastante tempo, uns 5 anos agora, né? Já temos 5 anos. E eu demorei muito para investir na resina. Eu demorei muito para começar a trabalhar com a resina. E isso eu sinto hoje, né? Eu sinto que se eu tivesse começado 2 anos antes, não precisava nem ter começado logo que eu conheci a resina. Mas se eu tivesse começado 2 anos antes, eu tenho certeza que eu estaria muito além do que eu estou hoje. Além no meu conhecimento com a resina e além também na minha condição financeira, porque é sobre liberdade financeira. Tudo isso que a gente fala, né? A questão de trabalhar com quadros, a questão de trabalhar com peças maiores que agregam mais valores, é justamente... nós estamos falando sobre a liberdade financeira. É isso, é liberdade financeira. E eu estaria muito mais confortável se eu tivesse começado a trabalhar 2 anos antes, porque tudo é um processo, tudo é processo. Eu não consigo imaginar
alguém começando a trabalhar, a não ser que tenha uma rede de contatos muito boa, né? E comece a trabalhar, o que não era o meu caso. Hoje eu tenho um pouco mais de 11 mil seguidores, mas isso eu tenho de que eu comecei a trabalhar em janeiro, né? No final do ano ainda eu fiz, olha só, a besteira de fazer um sorteio. Não façam sorteio. Eu canso de falar para vocês, não façam. Tem perfis, tem pessoas que são especializadas em fazer sorteio. Especializadas em, não é fazer, é de ficar buscando perfis que estão fazendo sorteios e participarem. E isso atraiu muita gente assim para o meu perfil e essas pessoas depois saíram. Elas saem mesmo. Elas não estão interessadas no que você está oferecendo, no que você está produzindo. Elas estão interessadas somente no objeto do sorteio. Terminou isso, elas saem. Então, depois disso é que eu comecei a trabalhar mesmo o meu perfil. Mas isso eu tinha menos de 1000 seguidores. E essa rede, né, eu estou fazendo nesse período. Eu não tinha uma rede de contatos para isso. Então, até esqueci o que eu estava falando aqui. A Clarice está falando aqui que a primeira vez que ela me viu ensinando, incentivou muito, estão todos desempregados e hoje consegue, né? Hoje consegue fazer. Que ótimo, Clarice. Que legal, é isso, é o processo. Ela está falando aqui que ela tem umas vendas, poucas ainda, mas ela está inspirada. E eu fico feliz que eu esteja inspirando, que é realmente isso que eu quero. Eu quero levar para vocês que vocês podem fazer. Eu quero que isso aconteça com vocês. O que aconteceu e está acontecendo comigo, eu quero que aconteça com vocês. Eu só quero que vocês tenham na cabeça que é um processo. Não fiquem ansiosos achando que de uma semana para outra vocês vão ficar milionários. Não é assim que acontece. Não é, a não ser que jogue na Mega Sena, né? Eu não jogo, então eu não tenho essa expectativa. A Lili está falando, faço poucas coisas. Só esse mês já vendi R$1.000 e eu comecei tem pouco tempo. Estou amando. Olha só! Ai, que maravilha, Lili! Fico muito, muito, muito feliz mesmo por você. Muito feliz. Nossa, quase R$1.000. Que maravilha! Nossa, fico muito feliz mesmo. Parabéns, viu? Parabéns. Continue, como eu falo para todos, continuem que vocês conseguem. Isso de equilibrar o processo de cada um, né? Cada um tem o seu processo. Às vezes não, eu falo para vocês que o maior bloqueio está em vocês. O seu limite é você. É a sua cabeça que faz os seus limites. Tem gente que tem dificuldade para vender. Eu ainda tenho dificuldade para vender. Por quê? É um bloqueio que eu tenho. É esse limite que eu, inclusive, estou comprando um curso de coisas assim de liberação desses bloqueios. Esse é o meu investimento da Black Friday. Estou investindo em mim. Eu falei ontem em um story, né? Eu estou investindo em mim. E é isso. Eu vou usar essa opção da Black Friday, né? Para investir em coisas que são necessárias para o meu crescimento. Eu venho falando para vocês, eu tenho sim objetivos, eu tenho sonhos, muitos sonhos para a minha vida. E eu sei que esses sonhos dependem do que eu estou fazendo hoje. Eu tenho sonhos para daqui uma semana, para daqui um mês, para daqui um ano, 5, 10 anos, 15 anos, tenho sonhos também. E tudo isso depende do que eu faço hoje. Para a semana que vem, estava dependendo do que eu fiz 2 meses atrás, 3, 4 meses atrás. E assim é uma sequência de coisas, né? Então eu estou investindo hoje, nessa Black Friday, eu estou investindo em mim. Eu quero chamar vocês, né, também para fazerem suas escolhas com consciência
e não no impulso. Compras por impulso, a gente se arrepende tanto depois. Então não façam isso. Façam com muito cuidado as suas compras, né? Para que vocês não se arrependam. E principalmente aproveitem para investir em vocês. Aproveitem. A resina é uma terapia mesmo, viu, Lili? Eu não vi o que você comentou. Só vendendo bandeja, placa de unha e porta-copos. Então, isso é o começo. Eu ainda faço porta-copos. Eu ainda faço. Eu mostrei, né, uma história agora há pouco, uma montanha de porta-copos. E dá muito trabalho, muito mais trabalho do que um quadro. Mas ainda me rende, né? E esse tipo de rendimento é o que está movimentando o meu estúdio até eu ter um fluxo de venda de quadros suficiente para manter as minhas despesas do estúdio e me dar o rendimento, que o meu foco é esse. Eu comecei a falar sobre por que eu comecei a fazer os quadros, né? Por que eu comecei, quando eu comecei na resina, quando eu pensei em trabalhar com a resina, eu já pensei em fazer quadros. Eu não pensava em fazer porta-copos, eu não pensava em fazer bandejas. Isso aconteceu porque eu estava aprendendo. Então eu queria aprender a trabalhar com a resina e eu precisava trabalhar com pouca resina, né? Eu precisava aprender o processo numa quantidade de resina menor. Então, por isso, eu comecei a fazer as bandejas e os porta-copos. E deram certo. E eu comecei a vender. E isso me animou. E isso me incentivou a continuar. Logo que eu comecei a fazer as bandejas e os porta-copos, eu já tive encomenda de quadro. De quem confiava em mim. De quem sabia que eu teria condição de entregar o que essa pessoa esperava. Foi uma amiga minha que ela me pediu: Mari, faz quadros para mim, eu quero. E eu fiz logo de cara, eu já fiz 3 quadros grandes. Ela encomendou os quadros para colocar no escritório, olha só, um escritório de arquitetura. Então, assim, era uma responsabilidade muito grande mesmo. Era uma expectativa grande que ela tinha e eu fiz muito bem feito, que ela amou. E inclusive todo mundo ainda vê os quadros e ainda ama, ainda são lindos. Porque realmente os quadros, eles são atemporais, eles não são de momento, eles são pensados para você não enjoar dele, né? Você não pode enjoar do seu quadro ali na sua parede. Então os quadros, eles têm essa visão diferente. Não é uma coisa que você vai se cansar. Quadro não pode se cansar. Quadro, eu vou falar uma particularidade para vocês. Tá em casa, né? Então depois eu vou fotografar e mostro para vocês. Os quadros, eles são tão atemporais que eu tenho quadro que era da minha avó, que passou para minha tia, que foi quem me criou, e ela me deu o quadro. E eu tenho ele até hoje, inclusive é a moldura original e eu não vou mudar. Ela tá com uns descascadinhos, umas coisas do tempo, ele tem uma história, né? Imagina quanto tempo da minha avó, eu acho que eu já tinha nascido sim quando ela comprou o quadro, mas é uma coisa assim que esse quadro ele passou, olha só, já está na 3ª geração e já vai passar para mais uma geração. Porque eu já dei para minha filha, ela só não pegou ainda, mas eu já dei para ela o quadro. Mas eu vou mostrar para vocês depois. É um quadro a óleo, né? Uma pintura a óleo, mas é isso que eu falo, que os quadros são atemporais, eles não têm isso de você enjoar. Eu não me canso de ver o meu aqui, o meu quadro, eu não me canso. Eu trouxe ele de casa para cá e eu fico feliz toda vez que eu olho para ele.
Então, isso da produção de quadros, né, que eu estava falando que eu comecei e aí veio esse pedido da minha amiga e eu fiz os quadros, aí começaram a vir outros pedidos e sempre tenho pedidos de quadros. Ainda não tenho um fluxo grande o suficiente para deixar de fazer os porta-copos, né? Mas eu vou ter. A minha intenção é essa. Sempre que eu vou, as bandejas eu não sei se eu vou deixar de fazer. Por quê? As bandejas são as peças onde eu faço meus testes. É nas bandejas que eu aprendo as diferenças da resina, que eu descubro técnicas, misturas de cores, é nas bandejas. Então essas eu acredito que eu não vá parar. Eu gosto bastante de fazer as bandejas. Então, deixa eu tomar um gole de água. Então, assim, as peças grandes, elas têm mais dificuldade para fazer assim, dá medo, dá mais medo. Normalmente, quando eu estou fazendo uma peça grande, meu coração fica disparado o tempo todo. Uma vez me falaram que isso é paixão pelo que faz, né? A emoção de estar fazendo algo que ama fazer. E eu acredito que seja mesmo, né? Misturado um pouquinho de medo de dar alguma coisa errada. Afinal, eu estou misturando ali para esse quadro de agora. Eu usei 2 quilos de resina, 2 quilos só na parte da arte, né? Ainda falta a finalização. Então, é sempre muito emocionante, dá um medinho sim, mas eu ensinando, eu desenvolvi uma técnica para fazer esses quadros, para não ter medo de fazer, de usar várias cores, inclusive eu ensino a usar as várias cores, né? Mesas, a Vera está perguntando, mesas também daria um bom retorno. Sim, Vera, dá, mas eu acredito que as mesas, elas ficam bem mais caras, né? Porque você vai usar mais resina. As mesas, elas têm... Falar nisso, eu tô com uma mesinha lá no porta-malas, vou ter que tirá-la de lá. E as mesas, normalmente... Inclusive, hoje eu salvei uma. Ela é espessa, maravilhosa, ela deve ter uns 3 metros de tamanho. É muito bonita mesmo. Só que elas não é que agregam valor, o valor delas é muito alto. Tipo uma mesa de resina com madeira, de alta espessura, que é o que fica mais bonito, né? A não ser mesinha de centro. Mesinha de centro, sim. As mesmas técnicas que eu ensino a fazer no quadro, você pode fazer nas mesinhas de canto, mesinha lateral, né? Mesinha de centro, você pode fazer nas mesinhas, as mesmas técnicas dos quadros. Então, Ida, também tenho paixão por quadros, viu? No quadro eu viajo. A Lili tá falando que já perdeu resina por causa do calor lá na cidade dela. Aqui hoje, olha só, 29 graus aqui em Londrina hoje. Isso porque eu decidi trabalhar o quadro agora de manhã, justamente por causa do calor. Eu vou abrir o grupo. A Vanderleia tá perguntando aqui, né? Eu não sei, Vanderleia, mas essas dúvidas, né? Eu procuro pesquisar e me faz essa pergunta novamente lá no grupo especial quando eu abrir. Provavelmente na semana que vem eu abra ele, aí eu tiro essas dúvidas, tá bom? As mesas de alta espessura, então, dá uma pesquisada no valor dessas mesas, viu, Vera? Dá uma pesquisada que você vai ver. Então, isso de trabalhar com os quadros, que eu venho já desde a época que eu estava pesquisando sobre a resina, não foi só
pela paixão em fazer quadros, né? Não foi só pela decisão de trabalhar com quadros, mas também foi pelo valor agregado. Justamente esse valor que eu acabei de falar, que eu demoro 10 dias para fazer uma... É lógico que eu não trabalho só neles, né? No caso dos porta-copos. Eu peguei uma encomenda grande e já tem uns 10 dias que eu estou trabalhando neles, porque o trabalho neles é muito maior, mas incomparavelmente maior do que fazer um quadro. O quadro eu faço em 2 etapas, 3 no máximo. Os porta-copos eu tenho 4, 5 etapas, porque além de resinar, colocar a logo da empresa, fazer a finalização, ainda tem o acabamento que eu tenho que limpar, tirar o excesso de resina, lixar e fazer a pintura. Então assim, é realmente bastante trabalhoso fazer um porta-copos. Um porta-copos não dá trabalho. Agora, fazer uma sequência de porta-copos iguais, isso dá trabalho, é cansativo, mas dá retorno. Por enquanto, eu ainda estou aceitando as encomendas de porta-copos. Com relação aos... a Juliana está perguntando. Depende, Juliana. Depende da quantidade de xadrez que você vai usar. Tem umas lives minhas salvas lá no YouTube que eu falo sobre o uso de pigmentos na resina, tá? Pode dar uma conferida lá, tem várias lives, inclusive, para quem está chegando agora. Tem muitas lives salvas lá já que eu ensino várias coisas, inclusive o processo da resina. Então, isso que essa minha decisão de trabalhar com os quadros não foi só voltada pelo prazer de fazer o quadro, e sim, principalmente, pelo valor agregado. Oi, Fran. Então, esse valor agregado me chama a atenção por conta dos meus sonhos. Os meus sonhos são grandes. Eu aprendi a sonhar grande e não foi sempre assim. Eu reaprendi a sonhar e eu vi que os meus sonhos poderiam ser grandes, sim. É lógico que o meu trabalho também é maior, mas eu também tenho que pensar no que eu vou fazer para conseguir alcançar esses sonhos. Teve uma época que o meu sonho era simplesmente de ter dinheiro suficiente para as minhas despesas do mês. E sim, foi muito tempo assim, eu vivi muito tempo assim, preocupada em ter rendimento para cumprir com as despesas do mês. E eu sei que não é fácil, eu sei que muita gente passa por isso, está passando, ou já passou. E isso deixa a gente triste, né? Deixa a gente não consegue enxergar saída, muitas vezes a gente não consegue ter... a gente não consegue ter alegria na vida e acontece muito de você não conseguir enxergar uma saída para sair dessa situação, né? De simplesmente não poder sonhar. Quando que a gente não consegue sonhar? Quando seu rendimento não é suficiente para suprir as suas despesas do mês e quando você não consegue fazer sobrar um pouquinho para fazer um caixa para ter sonhos, né? Então, se o seu orçamento é justinho para suas despesas ou se o seu orçamento não dá para suprir as suas despesas, então é muito difícil sonhar, né? É muito difícil mesmo, mas é possível. É possível e para isso a gente tem que pensar muito no que vai fazer. A gente precisa pensar muito no que vai fazer. E é sobre isso, né? Quando eu comecei a pensar em trabalhar com a resina, eu já comecei a pensar em peças que poderiam me agregar valor. Peças que eu poderia trabalhar o suficiente
para conseguir atingir meus sonhos. E foi nos quadros, nos painéis que eu vi isso. Eu falei para vocês, tem peças que eu faço que uma peça, um trabalho, eu consigo cumprir com todas as despesas do mês em uma peça que eu faço. Todo mês tem isso. Infelizmente ainda não é, mas vai ser. Eu sei que vai ser. Eu trabalho para isso. Eu trabalho para que seja todo mês. Então é disso que eu falo. É de fazer peças que agregam valor, que você consiga fazer sobrar, que você tenha várias peças no mês. Por exemplo, ontem em um comentário, uma pessoa já me perguntou, eu quero um quadro, você tem um catálogo de quadros? Vocês estão vendo aquilo de ter peças prontas que eu falei ontem, que é importante a gente ter peças prontas? Eu não tenho, e eu não tenho peças prontas porque o que eu faço eu vendo. Eu só tenho esse quadro, ainda falei para ela, eu só tenho um quadro. Aí eu perguntei, né, vamos planejar juntas? Aí ela, vou deixar para você planejar então, porque eu não sou criativa para isso. Na verdade é porque ela não está direcionada para isso, né? Mas é uma forma, sim, eu gosto de fazer esse planejamento, gosto de sugerir. Eu tenho um olhar já direcionado, um olhar já trabalhado para isso. Mas trabalhar junto com o cliente também é bom. É gostoso fazer isso. E isso teve um monte de gente que não assistiu a live da terça-feira que eu falei sobre a criatividade e foi importante. Quem quiser ainda está lá salva no canal do YouTube, tá? Então, gente, eu chamo vocês para quem não tiver ainda lá no grupo da Black Friday, quem se interessou pelo curso de quadros em resina, lembrando que eu recomendo o curso de quadros em resina para quem já trabalha com resina, porque precisa ter já uma noção de como a resina se comporta. E o grupo da Black Friday vai receber o link para fazer a inscrição, que já é amanhã, olha só, e vai ficar por poucas horas. Ele vai abrir às 9 horas e está programado encerrar à meia-noite, só que pode ser que encerre antes. Tá bom? O curso está o valor do curso, que vai ser um curso permanente, é de R$ 1.600 e para Black Friday, lançamento na Black Friday, ele está por R$ 890. Lembrando que para quem já é meu aluno, ele tem um valor especial, que está por R$ 750. Eu não consigo entender o seu perfil aqui, vou ler como está escrito. Tuera Gartes. As molduras oneram muito no preço final? Na verdade, quando o cliente insiste em que eu coloque as molduras, em que eu mande colocar as molduras, o valor da moldura é cobrado à parte. Então, não é questão de onerar, é questão que é outra coisa, é outro procedimento que é feito no quadro que já não é da minha competência, né? Eu vou levar em uma loja especializada que faz isso. Então, é o valor da moldura que a cliente escolher. É lógico que eu ajudo a escolher, mas é o valor da moldura que ela escolher. Depende da moldura, tá bom? Então é isso, gente. Eu só queria lembrar vocês de que amanhã, novamente, né? Tô falando a semana inteira. Eu já vi gente reclamando na internet que as compras já estão dando problema.
E por conta desse volume grande de pessoas tentando comprar, então fiquem atentos para não ter problema, já deixem o cartão organizado para isso, né? Pode fazer o pagamento com até dois cartões em até 12 vezes. Então fiquem atentos, né, para não ter problema amanhã, porque pode sim dar algum problema, queda na internet, porque realmente é muita coisa que vai movimentar. A Sinara tá falando aqui, suas experiências que viveu nos ensina a olhar a vida de outra forma. Foi assim que você está vencendo. A busca diária nos faz vencer, não desistir no primeiro obstáculo. Exatamente. Eu vou falar uma coisa, Sinara, já que você falou isso, eu vou falar uma coisa. Teve um momento da minha vida que eu tive que decidir por mim. Eu tive que me encarar de frente e perguntar para mim mesma o que você quer da sua vida. Como você quer a sua vida de agora para frente? Que pessoa você quer ser? Porque eu era aquele tipo de pessoa que começava uma coisa e não terminava. Muitas vezes, cursos, eu começava a fazer um curso e não terminava. Desistia muito facilmente, começava a fazer alguma coisa, tipo uma pintura da parede, não terminava. Arrumação de casa, olha só, às vezes eu ia fazer uma arrumação da cozinha, de vez em quando precisava fazer um limpa, precisa ainda, né? De vez em quando precisa fazer um limpa em potes, em produtos que a gente vai comprando e às vezes vão vencendo. Às vezes, hoje é muito difícil acontecer, mas eu tinha o costume de fazer compra de mês e muitas vezes não utilizava tudo aquilo que eu comprava e às vezes coisas venciam, então eu precisava fazer de vez em quando uma faxina. E muitas vezes eu começava a fazer e parava na metade, aí voltava todas as coisas sem terminar, coisas simples. Eu era esse tipo de pessoa que começava uma coisa e não terminava, até que um dia eu parei para pensar. Lógico que não foi um dia, né? Eu tô falando um dia, mas foi assim um processo que eu fui percebendo o que eu fazia de errado. Eu me boicotava. Eu me boicotava simplesmente porque eu ia pelo lado mais fácil, pelo lado mais rápido. Eu desistia simplesmente por não querer me esforçar, porque sim, a gente precisa se esforçar. E eu vou te falar, o esforço não é cada vez maior. O esforço é de acordo com aquilo que você está preparado para assumir. Então, o esforço que eu faço hoje para mudar alguma coisa, como esse curso que eu vou fazer, hoje eu não vejo ele tão grande. Se eu fizesse ele talvez 3 meses atrás, o esforço seria muito grande e eu talvez até desistisse. Então, hoje eu não pego coisas que eu sei que eu não vou conseguir fazer. Não vou conseguir pelo meu tempo, muitas vezes eu não vou conseguir pelo que eu preciso aprender antes de começar isso. Então, chegou esse momento que eu precisei me encarar mesmo e me questionar o que você quer da sua vida. Que exemplo que você está deixando para suas filhas? Eu me perguntava, né? Que pessoa você quer ser para os seus netos? Né? E aquilo foi um choque para mim, porque eu me via uma pessoa medíocre, uma pessoa sem expectativa, uma pessoa sem perspectiva. Eu não sonhava, né? Então eu vivia um dia depois do outro. Eu era esse tipo de pessoa que vivia um dia depois do outro. E quando eu enxerguei isso, que eu não queria ser mais essa pessoa, aí eu mudei. E a partir dali eu comecei, tudo que eu começava a fazer, eu fazia até o fim. Sendo muito sofrido, sendo muito desgastante, sendo muito difícil,
mas eu ia até o fim e sempre dando o meu melhor. Muitas vezes, hoje eu vejo, por exemplo, na faculdade, que na época eu pensava, nossa, o esforço é muito grande, hoje eu vejo que eu poderia ter feito muito melhor, mas eu vejo isso com o meu olhar de hoje, da minha experiência de hoje. Então, conforme a gente vai crescendo, conforme a gente vai aprendendo coisas, a gente vai mudando. A gente vai mudando a forma de enxergar a vida, a gente vai mudando o que a gente pensa, o que a gente gosta, as coisas que a gente gosta passam a ser muito valorizadas. Não é uma coisa que a gente simplesmente... A gente passa a valorizar os momentos muito mais, porque esses momentos a gente aproveita ao máximo. Então, isso que eu falo para vocês, o que pessoa eu vou pedir, né, para vocês se questionarem. Olhem-se, façam uma autoavaliação e perguntem para si mesmas, né, que pessoas vocês querem ser, que pessoa... Essa semana eu ouvi de uma pessoa que eu não conversava há muito tempo e eu não tinha contato, né, há muito tempo, e essa pessoa, e eu falei, né, olha, eu mudei muito, eu sou outra pessoa. Aquela pessoa que você conheceu há 15 anos atrás, 20 anos atrás, não existe mais. Aleluia! Para mim, eu falo isso com muito orgulho, que eu não sou a mesma pessoa que eu era 15 anos atrás, porque eu evoluí, eu cresci, e essa pessoa vira e fala, eu, graças a Deus, eu sou a mesma pessoa ainda. Eu fico triste quando eu ouço uma coisa dessas, porque a pessoa que não se permite mudar, ela não se permite crescer. O crescimento faz parte da mudança. A mudança é necessária para crescer. Então, permita-se crescer, permita-se evoluir. Isso faz bem para a gente. É sofrido, é dolorido? Mas é muito dolorido você olhar no seu entorno e ver que a sua vida está a mesma coisa há 10 anos, há 15 anos, eu não me permito que minha vida seja a mesma. Em 6 meses eu tenho que ser outra pessoa. Em 6 meses, quando eu falo outra pessoa, os meus valores e os meus princípios continuam os mesmos, tá? As coisas que eu faço, as coisas que eu penso, as coisas que eu ensino para vocês é que tem que mudar. É por isso que eu falo que eu quero sim ser outra pessoa todos os dias, uma pessoa melhor do que eu fui ontem. Isso eu quero para mim. Eu quero sempre ser uma pessoa melhor do que eu fui ontem. Para isso eu preciso me avaliar, eu preciso me enxergar o que eu estou fazendo, se eu estou fazendo certo ou se eu estou fazendo errado. E falar assim, eu não me arrependo de nada do que eu fiz. Claro que eu me arrependo, eu seria muito tola em falar que eu não me arrependo de coisas que eu fiz. Seria muita tolice minha falar que não existe arrependimento na minha vida. É claro que eu me arrependo, mas justamente porque eu me arrependo é que eu estou me avaliando. Quando eu não me arrependo é porque eu não avalio as coisas que eu fiz. E sim, eu preciso avaliar as coisas que eu fiz para ver se eu estou no caminho certo. Eu só vou saber se eu estou no caminho correto se eu estiver me avaliando constantemente. Então, já que nós estamos chegando no final do ano, né? Black Friday tá aí, ó. Avalie se essa listinha de Black Friday que vocês fizeram é uma listinha que vocês realmente precisam, né? Sejam conscientes na hora de fazer as suas compras, independente de ser o meu curso, tá? Eu falo para vocês para realmente avaliarem, que tem gente que afunda no cartão com coisas que depois não vão trazer nenhum retorno bom. Eu tenho uns planos, né, uns sonhos de consumo que eu ainda não realizei, mas eu vou realizar, mas com consciência. Poderia ser agora na Black Friday? Poderia. Até teria recursos financeiros para isso. Mas eu tenho outras prioridades. E
As minhas prioridades estão lá na frente. Sinara, obrigada. Sinara, você é uma querida. Eu fico muito... É uma honra ter você como minha aluna, como minha colega resineira e estar sempre pertinho de mim. É uma honra. É isso mesmo, Vanderlei. A gente tem que sempre estar pensando nas mudanças. É sempre muito bom a gente pensar nas mudanças. Então é isso, gente. Ó, já tem 1 hora que eu tô falando aqui. Mais tarde eu vou... Eu não sei ainda que horário que eu vou abrir o grupo. Provavelmente à noite, porque eu tenho bastante coisa para fazer hoje durante o dia. Mas quem sabe a gente conversa mais um pouquinho antes, tá bom? Um beijão para vocês, uma ótima quinta. Que bom, gente. Eu fico feliz. Eu passando um pouquinho... O que eu falo não é só o que eu vivi, é o que muita gente vive. Muita gente vive isso, passa por isso que eu passei, por isso que eu estou passando. Então, se eu posso ajudar, eu vou tentar ajudar. Eu só preciso que vocês tenham a mente aberta para aceitar essa ajuda, essa mudança. Tá bom? Beijo. Meu signo é Peixes. Eu sou uma pisciana. Beijão, gente. Ótima quinta.